Estávamos falando, inclusive, aqui do discurso de Pacheco. Não foi o seu candidato, né, o senador? Ou foi? Mudou o voto na última hora? Não mudei o voto, justifiquei o voto, acho que com bastante clareza. Democracia não é só quando se candidata a quem a gente gosta, quando se candidata a quem reuniu condições para isso. Os candidatos postos eram Marinho e Pacheco, a minha opção foi pela alternância. Não foi a escolha da maioria da casa, imediatamente eu parabenizei o Rodrigo Pacheco e desejo que se faça a correção dos rumos que, na minha visão, estavam equivocados aqui no Senado. Aliás, eu acho que até é importante, a gente não tinha se falado antes, né? Até é importante para a gente entender um pouco o senador, porque o senhor, muito crítico ao governo Bolsonaro, inúmeras vezes esteve aqui conosco, fazendo altas críticas, principalmente durante a pandemia, também sobre casos de corrupção, alertando sobre isso, que é bem também a sua área de trabalho, né? Por que esse apoio a Marinho nessa situação, né, em que ele representava o bolsonarismo? Eu discordo respeitosamente da leitura que foi feita pela maioria da grande imprensa e parte das redes sociais, talvez, de que esse era um terceiro turno da eleição presidencial. O bolsonarismo, os representantes do pensamento do Jair Bolsonaro aqui no Senado, não reúnem 10 ou 12 parlamentares. É uma ilusão imaginar que ele tem representatividade aqui. Ele não tinha quando era presidente da República, imagine agora. O que tem aqui no Senado, e existiu e foi materializado em 32 votos, é uma insatisfação com a forma de condução da casa. Nós temos, só para dar um exemplo, 1.700 proposituras engavetadas pelo Rodrigo Pacheco, sem despacho. Não é que eles não são aprovados ou estão em tramitação, estão paralisados, inclusive mais de 100 vindos da Câmara dos Deputados. Nós tivemos aqui o orçamento secreto, nós tivemos aqui a resistência à instalação da CPI da Covid, ela só existiu porque eu fui ao STF, juntamente com o Jorge Cajuru. Então, a eleição, a disputa, materializa isso. E os discursos de Rodrigo Pacheco e de Rogério Marinho, para quem se der o trabalho de prestar atenção, são praticamente iguais, porque são dois parlamentares com experiência e preparo. Não existe espaço aqui para o bolsonarismo. Eu acho que, estava ouvindo o comentário de vocês, oposição de PowerPoint, ou turma da porrada, ou coisa que o valha, é uma representação democrática de uma parcela estupidificada da sociedade, mas não tem nenhum tipo de relevância na casa. Senador, quer me parecer, se entendi bem a sua posição, que o senhor fez uma opção pelo mal menor. Não havia um candidato que representasse tudo o que o senhor considera adequado para o Senado, e o senhor entendeu que o Rogério Marinho representaria um mal menor se comparado com o que foi feito pelo Rodrigo Pacheco. O senhor menciona orçamento secreto. Orçamento secreto por orçamento secreto, o Rogério Marinho também foi ministro de Bolsonaro. Sob o seu guarda-chuva estava a Codevasf, que é um covil de desvio de dinheiro de orçamento secreto, talvez o principal covil do governo. Há emendas dele próprio, Rogério Marinho, envolvidas nesse bololô de desvio de dinheiro. E ele representa uma pauta, ele daria vazão, ou pelo menos havia quem o apoiava, tinha essa percepção, de que ele daria vazão àquela pauta retrógrada de costumes, aquelas coisas que envenenaram a conjuntura nessa última eleição. O senhor de fato está convencido de que, na comparação, o Rogério Marinho seria menos pior do que o Rodrigo Pacheco? É sempre difícil fazer previsões de futuro, né? Eu não tenho esse dom. Recordo que em 2019, na minha visão, foi necessário votar em Davi Alcolumbre para não permitir a continuidade de Renan Calheiros. E assim o fiz. Já em 2021, na eleição de Rodrigo Pacheco, apoiado por Davi Alcolumbre, eu apoiei a Simone Tebet. E agora, novamente, os candidatos postos, a avaliação foi feita e foi manifestado o voto com transparência. A crítica é livre, ela deve ser respeitada por quem está na vida pública. Eu respeito as críticas. Explico e fundamento o meu pensamento. As pautas, as ditas pautas radicais, não contam com votos nessa casa. Elas não contam com votos sequer para aprovação em comissão. É um direito, veja, não o direito de cometer crime, incitar crimes ou defender crimes, mas defender pautas. Vou dar um exemplo, talvez da Damares, alguma coisa um pouco mais radical de anti-aborto. O direito da pessoa defender isso. Tem voto para passar aqui? Não tem, mas vai ser tramitado. Pauta de armas, alguém defender o livre armamentismo, é um direito do cidadão fazer a defesa.
não tem voto para tramitar aqui. Então, a minha análise e manifestação está sendo sempre no sentido de eu estou dentro da casa, conheço os pares, conheço os candidatos, avalio dessa forma e me posiciono. E a gente vê de volta, tanto de parte da grande mídia e muito da rede social, uma análise feita com base em fatos externos, como se o Rodrigo tivesse se portado como um mega defensor da democracia brasileira. Ele sempre foi a reboque do Supremo Tribunal Federal. O fato é que foi no Supremo Tribunal Federal que se estabeleceu a verdadeira trincheira de resistência. E depois, aqueles que não são completamente insanos seguiram a lógica democrática. Mas não dá para dizer que o Lira, que arquivou mais de uma centena de pedidos de impeachment, ou o Rodrigo, que até o último segundo se manteve num suporte a Bolsonaro, eu me recordo tanto que eu penei aqui para conseguir abrir aquela CPI. Então, isso tudo se materializa em voto. Agora, o senhor. Pode falar, Josias. Então, o senador falou de CPI, eu queria ouvi-lo sobre essa CPI do 8 de janeiro, né? Havia um ímpeto para formar essa CPI, logo depois ali nas pegadas do quebra-quebra, e hoje nota-se um freio nessa iniciativa. Há, inclusive, não sei como vai se justificar o Randolfo Rodrigues, que foi tão empenhado na CPI da Covid, agora ele vai ter que se manifestar contra a CPI, porque ele é líder do governo, né? Mas quer me parecer que tem um cheiro de orégano aí, essa CPI parece estar indo para a pizza, para o forno ali, antes de ser instalado. O senhor também enxerga assim? Acha que há alguma chance de instalação dessa CPI? O governo nunca gosta de CPI, né? Mas acredito que sim, é possível. Não há dificuldade em colher aqui as assinaturas necessárias. O Rodrigo Pacheco se comprometeu no ano passado com a instalação. E eu acho necessário uma CPI porque ela dá visibilidade à apuração dos fatos. A gente viu isso com a CPI da Covid e viu em várias outras. Tem excessos, tem personagens midiáticos, mas ao mesmo tempo você permite que as pessoas visualizem com grande intensidade o que aconteceu. Eu tenho absoluta convicção da responsabilidade política do ex-presidente Bolsonaro pelos atos golpistas, e o que a gente teve aqui foi uma tentativa de golpe de Estado, mas, ao mesmo tempo, é preciso apurar as falhas, claríssimas falhas, de organização, de planejamento e de execução por parte de diversos órgãos do poder público em todas as esferas, porque os alertas chegaram através da comunidade de inteligência. Não houve nada surpreendente no que aconteceu aqui. Isso tem que ser apurado até para que a gente possa depois legislar com qualidade. Federaliza a segurança do Distrito Federal, não federaliza, cria mais uma força policial para o Brasil, que eu não concordo, que acho que a gente já tem gente demais. Não faltou tropa em Brasília, faltou comando em Brasília. Uma estrutura clara, transparente de comando. E uma CPI pode ajudar nisso, se o governo gosta ou O, não.